Fala galera, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Hoje a gente vai conhecer uma área que muita gente tem curiosidade, a psicologia. Vamos lá? O curso de psicologia é dividido em dois núcleos. O núcleo comum, que são as matérias exigidas pelo MEC, e o núcleo específico, que são disciplinas criadas pela FIB. Tem também as ênfases curriculares, que são voltadas para determinadas áreas da psicologia que precisam de uma formação aprofundada. E na FIB as duas ênfases são psicologia clínica e psicologia institucional. O povo quer saber, professora. O psicólogo, ele é um investigador de mente? O psicólogo, ele atua investigando a mente, sim, tanto no seu aspecto físico quanto no aspecto comportamental. No curso de psicologia da FIB, matérias como fisiologia, neuroanatomia, psicofarmacologia. No aspecto comportamental, a grade contempla todas as abordagens principais da psicologia, todas com seus respectivos estágios, porque nós acreditamos que o conhecimento se dá com a prática e a teoria. Ou seja, meu bem, se você quer fazer psicologia, é na FIB, né? Tem tudo! Sólida formação científica. E é isso que os professores destacam como diferencial do curso de psicologia da FIB. E um outro ponto é a estrutura e o intercâmbio de conhecimentos que o campus possibilita, reunindo diversos outros cursos na área da saúde. E essa interface faz toda a diferença. Todos os professores aqui, são todos mestres, alguns já são doutores. Sim, a biblioteca da FIB ela é completíssima, ela tem todos os materiais que a gente precisa para a nossa formação. O nosso curso de psicologia já está com um monte de projeto para estar atendendo a comunidade. Psicologia, hein? Que profissão bonita. É uma pena que não fiz, mas se você tá a fim de fazer, é só acessar o nosso site que lá tem todas as informações. E esse foi mais um FIB Dicas. Até mais, tchau, tchau. É com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB com o apoio da CAPES, o INEP e o OBEDUC. Hoje a temática é uma questão de saúde pública, o aborto. E trouxemos para os nossos estúdios a professora doutora Marineide D'Amico Figueiró, que é psicóloga graduada pela UEL, mestre em Psicologia Escolar pela USP de São Paulo, doutora pela Unesp de Marília e professora sênior da UEL. Seja bem-vinda, Marineide, ao nosso programa. Muito obrigada. Para mim, é que eu agradeço a oportunidade também de estar aqui e criarmos um momento de refletirmos sobre esse tema tão importante que hoje a gente vê como nossa sociedade está clamando, né, por reflexões, por debates. E eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Muito bem, o aborto, ele também é tratado sobre a sigla de IVG, que significa, Marineide? Uma outra forma de referir-se ao aborto é interrupção voluntária da gravidez, né? O aborto é um tema carregado, muito pesado, carregado moralmente ao longo da nossa história. Então, hoje tem se adotado o termo interrupção voluntária da gravidez, né? Quer dizer, é uma decisão da mulher, é uma escolha da mulher e esse termo realmente leva em consideração esse respeito à escolha da mulher. Marineide, é um assunto polêmico. Na maior parte das vezes a gente percebe que as pessoas têm muita dificuldade em tratar sobre a questão do aborto. A que se deve essa dificuldade em tratar desse assunto, o aborto? Olha, primeiro devo dizer que aborto sempre ocorreu na humanidade, né? Os estudos da história do aborto mostram que as mulheres recorriam ao aborto como forma realmente de controlar a sua natalidade. Isso foi considerado por muitos períodos, em muitas histórias, como algo natural dentro da história, um mecanismo que a mulher usava para recorrer.
E depois a gente teve assim, uma entrada da igreja nessa questão, né? A Igreja Católica, sobretudo, ela teve sempre um posicionamento definido em relação a isso. E não, as pessoas não têm conhecimento, mas por vários períodos em séculos anteriores, a Igreja Católica foi favorável, ela aprovava que a mulher fizesse o aborto, os estudos da história mostram isso. A Igreja Católica, por vários períodos, ela aprovava que a mulher fizesse o aborto, até, digamos, no máximo 12 semanas, e dependia muito do Papa que estava vigente no momento. Se o Papa tivesse a concepção de que a alma penetrava no feto assim que houvesse a concepção, esse Papa proibia o aborto. Se o Papa seguinte acreditava que a alma, ela entra, penetra no feto, quando a mulher começa a sentir os movimentos lá pelo 3º, 4º mês, então neste período do Papa, ele permitia que se fizesse até as 12 semanas. Então, a gente vê que a proibição da Igreja Católica, ela é cultural, ela é histórica, ela não é algo definido, dogmático, que sempre existiu, digamos assim. Então, isso foi só a partir de 1896, combinando períodos, ora permitindo, ora autorizando, né, os papas. Em 1896 é que a Igreja Católica assumiu uma posição de proibir, de ser contra em qualquer momento. E de lá para cá? De lá para cá continua essa posição. Mas é muito importante as pessoas saberem que a Igreja Católica, por muitos e muitos períodos, permitiu durante um certo período, dependendo do entendimento do Papa do momento. Do momento, exatamente. Então, por isso que essa questão ela é difícil assim de ser tratada, porque ela carrega muitos ranços morais, eu diria, né? E faz com que a mulher passe a sentir muita culpa, dificulta a tomada de decisão sobre se interrompe ou não essa gravidez. Aliado a essa pressão moral, há também a questão da criminalização. O aborto sendo considerado crime em nosso país, também dificulta a mulher, tanto no período da decisão, quanto na forma como ela vai lidar com o ocorrido depois, ao longo da sua vida. Agora, uma pergunta que eu acho que é muito interessante é só a mulher que aborta? Ou o homem também? Qual que é o papel do homem dentro desse processo do aborto, da interrupção voluntária da gravidez? Olha, a nossa história tem mostrado que, infelizmente, há uma desigualdade muito grande na responsabilidade com relação à gravidez, na responsabilidade com relação a ter filhos ou não ter filhos. Tem ficado nas costas da mulher a questão da prevenção, né, de evitar uma gravidez, e se ela engravida, a decisão de posso ou não levar adiante essa gravidez, tudo ela tem administrado isso sozinha. E, na verdade, a concepção ela é feita pelos dois, né? O homem também participou dessa concepção. Então, quando um aborto ocorre, não é só a mulher responsável, o homem também é responsável, deve ser considerado por esse aborto. E tem um fator complicador, assim, os homens ao longo da vida abortam muito. Abortam muito, porque assim, quantos filhos eles geram e eles não são responsáveis por aquele ser que foi gerado a partir de um ato dele que deveria ser responsável, né? E não simplesmente um ato egoísta, né, de prazer sexual. Então, assim, os homens abortam a partir do momento em que não participam com a mulher da responsabilidade ou não pela decisão da continuação da gravidez, e abortam também quando muitos filhos vêm ao mundo e não sabem sequer quem é o pai, esse pai não assume a responsabilidade. Então isso é um aborto psicológico também que os homens vêm fazendo continuamente. Por isso que nós somos somos favoráveis à educação sexual. Nós que somos favoráveis à descriminalização do aborto, não significa que simplesmente a gente é a favor do aborto e saímos por aí fazendo apologia do aborto, não. A gente gostaria que cada vez mais, menos e menos mulheres se vissem na situação de uma gravidez indesejada. E para isso é importante a educação sexual, não só para mulheres, para garotas, mas educação sexual também
para os meninos, para que eles aprendam a ser responsáveis, para entender que o sexo é bom, faz parte da vida, é importante que a gente o viva com muito prazer, mas tem que ser com responsabilidade. E só uma educação sexual a longo prazo, eu não digo que é uma palestra, duas, não, é uma educação sexual feita na família e na escola a longo prazo que vai formar jovens responsáveis. Sim. E, Marineide, como que são as leis no Brasil em relação ao aborto? Nossa lei sobre aborto é a lei de 1940, portanto, muitos anos de atraso nós estamos. Nessa lei de 1940 é permitido que a mulher aborte em casos de estupro e em casos de risco de vida. Em 2012, abril de 2012, nós conseguimos dar um passo que foi a aprovação do aborto em caso de anencefalia. Então, assim, apenas nesses 3 casos é permitido que uma mulher aborte, né? E ela deveria ser atendida por hospitais especializados para atender, e para isso existe a norma técnica do Ministério da Saúde, para fazer um abortamento humanizado, atender a mulher nesse aborto de maneira humanizada, mas é o que está dentro da lei. Para quem está nos assistindo, o que seria o aborto com a anencefalia? Quando a mulher, já no período de gestação, né, pelos exames que ela pode fazer, detectar que o feto vai nascer com problema de anencefalia, né, ou seja, o cérebro não é desenvolvido e essa criança tem, possivelmente já vai nascer e morrer em seguida, não tem possibilidade de sobrevida. Então, não que se obrigue toda mulher que tenha um feto com criança, um feto anencéfalo, que ela vá fazer aborto, não obriga-se ninguém, mas dá-se o direito, a lei dá o direito para a mulher, ou preferencialmente para o casal, que queira não levar adiante essa gravidez, possa fazê-lo. E a questão do estupro? A questão do estupro é assim, antes a mulher era obrigada a abrir um BO, a ir na polícia, dizer que foi estuprada, e daí só com toda essa autorização policial ir para o hospital e ser atendida. Felizmente houve um grande avanço, hoje a mulher não precisa mais ir à polícia, ela tem um direito de já ir direto para o hospital e dizer, eu fui estuprada, quero abortar. Isso dá o direito a ela de poder ser atendida e que o médico faça o procedimento dentro da lei. E essa mulher que, por exemplo, é estuprada e vai ao hospital sem fazer o boletim de ocorrência, será que ela não sofre um preconceito? Será que as pessoas, por exemplo, dentro dos hospitais sabem disso, que a mulher pode chegar até lá e dizer, olha, fui estuprada e eu quero fazer um aborto? Você levantou um ponto muito importante, muito delicado dentro desta temática, que é a preparação ou não dos profissionais da saúde, já nos cursos de formação de medicina, nos cursos de formação de enfermagem, eles têm assim uma formação deficitária neste tema, tá? Como inclusive os profissionais da psicologia e todas as demais áreas ligadas à saúde, que eles não refletem sobre esse tema, eles não conhecem, não estudam o tema aborto. Então, assim, há muito preconceito, sim, na hora de atender essa mulher que chega vítima de estupro, seja verdade ou não, mas ela chegando e dizendo que ela foi vítima de estupro, ela não precisa provar, como eu já falei. Tem havido muitas barreiras, médicos que se negam a realizar o procedimento, até por questões morais, né? Mas e se ele não pode fazer por questões morais, ele tem que ajudá-la a encontrar um meio, um médico que possa fazê-lo, porque é um direito. Então, assim, realmente é difícil o despreparo dos profissionais da saúde. Eles deveriam pensar o tema não pelo âmbito moral, mas pelo âmbito dos direitos humanos, da saúde reprodutiva das mulheres. E isso está na lei? Isso está na lei, exatamente. Se você tem a norma na lei do direito ao estupro, né, a ser atendida no direito ao estupro,
E existe, como eu falei, a norma técnica do atendimento humanizado ao aborto, onde aos profissionais é dada toda a orientação. Isto é recente, acho que, se eu não me engano, 2010, essa norma técnica do atendimento humanizado ao aborto, toda a orientação para os profissionais da saúde, como, por exemplo, eles têm a obrigação de fazer com que a mulher faça com todo o conforto. Eles têm que dar medicamento, analgesia, para que ela não sinta dor, eles devem fazer com todo esse cuidado. A gente tem conhecimento de pesquisas que, quando os médicos atendem, às vezes eles fazem questão de não dar o medicamento que alivia a dor, que é para, tipo assim, punir a mulher. Então isso é uma judiação, mostra a falta de despreparo dos nossos profissionais. E uma outra questão que é muito premente dentro desse tema é como você já colocou, é a questão da saúde pública. Então, ser favorável ao aborto não quer dizer que nós somos favoráveis ao aborto, e sim, nós somos favoráveis ao atendimento daquela pessoa que, tendo a lei ou não tendo a lei, ela vai fazer o aborto sem qualquer, não há, ela chega num ponto que não há um impedimento, né, de qualquer coisa que falem, ela entra num desespero, por exemplo, e vai e comete o ato de abortar. De interromper, não é isso? De interromper. Veja, você falou em questão de saúde pública. Acredito que muitas das pessoas que estão ouvindo já leram ou então ouviram falar que o aborto é uma questão de saúde pública. O que isso significa? E quem disse que é uma questão de saúde pública? Bem, em primeiro lugar, o aborto é considerado mundialmente e, sobretudo, também no Brasil, uma questão de saúde pública. Por quê? Porque muitas mulheres morrem devido a abortos ilegais. Recentemente nós tivemos, o ano passado, no começo desse ano, o caso Elisângela, o caso Jandira e por aí vai, e esses que aparecem, fora o que não aparece na mídia. Então, assim, é uma questão de saúde pública, porque muitas mulheres, elas vão procurar de qualquer forma, quem deseja fazer. Quem não quer levar a gravidez adiante, ela vai procurar um meio. Só que, infelizmente, os meios ilegais são com qualidades baixas, sem asepsia, sem higiene. Então, o risco da mulher morrer é grande, ou dela ficar com alguma infecção, ou dela ficar com alguma sequela também psíquica, psicológica, devido ao atendimento numa condição subhumana. Então, as mulheres acabam morrendo ou ficando com sequelas. Por isso se diz que é uma questão de saúde pública e que afeta, sobretudo, primeiro, as mulheres de um poder aquisitivo mais inferior, às vezes mulheres negras e pobres, né? Porque quem tem dinheiro acaba indo para uma clínica de melhor qualidade, com um ambiente mais seguro para realizar o procedimento. E que mesmo assim é temeroso. Que mesmo assim é temeroso, mesmo assim é temeroso, e tem pessoas que pagam caro, eu venho acompanhando histórias, pagam caro e nem sempre o atendimento realmente é de qualidade, nem sempre é um atendimento humanizado, né? E quem disse que o aborto é uma questão de saúde pública? Isso vem sendo afirmado constantemente pela ONU, com base nos relatórios que ela recebe de cada país, os relatórios do Ministério da Saúde de cada país, que relata que os índices de morte por aborto inseguro, por aborto clandestino. Então a ONU, em várias convenções internacionais que têm ocorrido, sobretudo desde a primeira que aconteceu no Cairo em 1994 e em Beijing, na China, em 1995, que a ONU faz essa afirmação, e ela pede aos países que revejam as suas leis que têm realmente levado à questão de saúde pública. O Brasil esteve presente, vem estando presente em várias dessas convenções internacionais. Os representantes do Brasil assinam a responsabilidade de que o Brasil vai rever a sua lei.
O presidente Lula mostrou-se bastante aberto, ele abriu espaço realmente para a revisão, né, dessas leis. Ele, nesse ponto eu admirei a coragem dele, mas só que tudo ficou truncado, sobretudo quando entrou uma mulher. Veja a incoerência, né? Quando entra uma mulher na presidência, ela realmente cruza os braços a favor da mulher. Eu me lembro muito bem que na época da votação, das eleições, numa das campanhas, perguntaram a ela o que ela pensava disso, e ela disse: no Brasil, a mulher já tem direito de fazer em situação de risco de vida, em situação de estupro e em caso de anencefalia. Está bom. Não, não está bom. E silenciou-se. E silenciou-se, exatamente. E silenciou-se, não ajudou em nada, não tem ajudado. Então essa questão precisa ser pensada. Nós defendemos a descriminalização do aborto porque deixar de ser crime esse assunto faz com que aborto passe a ser um tema não discutido e gerenciado no campo jurídico, mas passa a ser um tema que vai estar dentro da área da saúde. Da sociedade como um todo. Vai estar dentro do campo da saúde, dos direitos humanos, dos direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos reprodutivos fazem parte do direito humano. Então é muito importante descriminalizar por conta disso. Marineide, você fez uma pesquisa em Londrina sobre a descriminalização do aborto. Você poderia falar para a gente, porque o programa ele está quase terminando, mas eu gostaria que você falasse dessa pesquisa, que foi muito importante para saber das pessoas o que elas pensam a respeito da descriminalização do aborto. Isso. Eu entrevistei para essa pesquisa 10 mulheres que decidiram pela interrupção voluntária do aborto. Paralelo a isso, eu apliquei um questionário e obtive 2.200 respostas. A pergunta era por escrito, que as pessoas respondiam. A pergunta era: se você fosse membro do Congresso Nacional e pudesse votar pela descriminalização do aborto, ou seja, ele deixar de ser considerado um crime, você votaria a favor ou contra? Argumente, né? Então foi muito interessante. O parecer, na maioria assim, das pessoas que responderam eram graduandos de educação, da saúde e profissionais também dessas áreas que responderam. Então assim, venceu a favor da descriminalização, passando um pouco de 60% de forma geral, é esse resultado. As pessoas que votariam contra a descriminalização, os argumentos que mais apareceram seria contra porque defende o direito à vida do feto, e seria contra porque existem métodos contraceptivos, por que não usou? Então é curioso que muitas mulheres mesmo escreviam isso na sua opinião. Eu votaria contra porque tem métodos contraceptivos, por que não usou? Ora, os métodos contraceptivos falham. Todos eles falham. Aliás, tem até um caso, não sei se você se lembra, de alguns anos, que as mulheres estavam tomando a pílula e acho que com farinha não tinha efeito nenhum, e houve muitos casos de gravidez por essa falha, né? Isso. Mas além disso, os próprios métodos, os anticoncepcionais não falsos falham, a laqueadura falha, a vasectomia falha. A ONU tem divulgado tabelas mostrando o índice de falha de todos esses métodos. E esses índices de falha, eles são altos? Eles são significativos, Eu não saberia no momento precisar, mas eles são significativos sim, né? E as pessoas que votariam a favor da descriminalização, que argumentos a maioria usou? Eu achei interessante que muitas disseram: eu sou a favor, eu votaria a favor da descriminalização porque é uma questão de saúde pública. Muitas mulheres morrem porque recorrem ao aborto clandestino e quem tem dinheiro paga e vai num lugar melhor. Um outro argumento que apareceu dos que votariam a favor da descriminalização foi assim: eu votaria a favor porque acredito que toda criança tem o direito de nascer num ambiente onde ela seja amada, desejada, para poder ser bem cuidada. O país está cheio de crianças que vêm ao mundo de forma irresponsável e depois o país não dá uma contrapartida
para cuidar da saúde e da educação dessa criança, enfim, de toda a subsistência com qualidade desse ser que fica aí, né? É verdade. Marineide, foi excelente essa entrevista nossa, esse bate-papo, esse diálogo sobre a descriminalização do aborto, que é uma questão de saúde pública, que eu acho que nós devemos outras vezes voltar aqui e conversar. Você continua ainda trabalhando com isso lá em Londrina? Sim, essa minha pesquisa, ela está em andamento. Eu já fiz agora um novo projeto para continuidade, porque eu quero analisar todo esse rico material, a opinião das pessoas que eu colhi com esses questionários riquíssimos, para daí eu fazer um material, eu pretendo fazer um livro que ajude as pessoas a pensar. Esse tema do aborto é importante para as pessoas entenderem. Gente, nós temos que pensar, nós temos que parar de olhar uma questão só por um ângulo. Toda questão, sobretudo social, ela precisa ser olhada por vários ângulos, para que a gente possa ter uma posição digna, humana, de respeito à figura da mulher, à pessoa da mulher. E eu entendo até que é necessário que as pessoas enfrentem os seus problemas de frente. A maior parte das vezes as pessoas olham para os problemas e fingem que eles não existem. Então, essa é uma questão que é necessária ter discussão. Você poderia deixar para a gente um seu e-mail ou um contato para o telespectador que está nos assistindo, que queira por acaso conversar, tratar do assunto, falar um pouquinho? Certo, com prazer eu deixo o meu e-mail. Então é meu sobrenome, que é Figueiró, sem o acento, figueiro@onda.com.br. Agradeço muito sua presença aqui conosco mais uma vez. Gostaria que voltasse para a gente conversar mais um pouquinho. E agradeço aos telespectadores que ficaram até agora nos assistindo e até a próxima.